Executivos da Âmbar Energia, que é uma empresa do grupo JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, foram recebidos mais de 20 vezes pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Isso tudo aconteceu fora da agenda oficial. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, esses encontros ocorreram uma semana antes da edição da medida provisória que beneficiou um negócio da companhia na área de energia elétrica. Lembrando aqui com você que Joesley e Wesley Batista foram investigados pelo pagamento de propina no âmbito da Operação Lava Jato e que firmaram um acordo de delação premiada com a Força Tarefa à época. Sobre isso, então, eu converso com Pedro Figueiredo, direto do Congresso Nacional. Pedro, obrigado pela sua presença, boa noite. Agora, então, a oposição pressiona o governo para dar explicações em relação a tudo isso. Em que pé que está essa situação, por favor? Oi, Tralha, eu que agradeço. Boa noite para você, a todos e todas que estão com a gente aqui na edição das 6. Pelo menos 3 parlamentares de oposição apresentaram aí 2 requerimentos pedindo explicações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Um desses requerimentos foi feito pela representante, a líder do Novo, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e também pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Foi do Novo que partiu o pedido via Lei de Acesso à Informação sobre os registros de entrada e saída no Ministério de Minas e Energia. Essa informação que veio via like, foi possível aí, a partir dela, depreender de que pelo menos 20 vezes representantes da Âmbar Engenharia estiveram ali presentes dentro do Ministério de Minas e Energia para agendas fora da agenda oficial, para encontros fora da agenda oficial. Então foram pelo menos 20 registros de representantes da empresa na portaria do Ministério. O Ministério reconhece pelo menos 5 desses encontros. 2 deles com a Secretaria que cuida da parte elétrica e outros 3 com a Secretaria Executiva. Mas, segundo o Ministério, nenhum desses encontros teve relação com o caso concreto ali da medida provisória que foi publicada no último dia 12 de junho, e saiu no Diário Oficial no último dia 13 de junho. O que esses pedidos de requerimento de informação estão pedindo? Que haja uma especificação de como se deu o processo de redação dessa medida provisória, quais servidores estavam envolvidos nessa redação e, principalmente, como que no Sistema Eletrônico de Informações é possível notar que diversos servidores, num prazo de 1 hora, deram ali pareceres, ou pelo menos assinaram as minutas dessa medida provisória que partiu do Ministério de Minas e Energia antes de ser assinada pelo presidente Lula. Então, são informações ali sobre como se deu o andamento de toda essa questão. Como é que funciona a tramitação desse requerimento de informação? Parlamentares têm o direito de apresentar esses requerimentos, eles passam pela primeira vice-presidência, deputado Marcos Pereira, do Republicano de São Paulo, que ele faz um filtro ali muito em relação a possíveis vícios de origem. Então, não havendo nenhum tipo de vício, esses requerimentos acabam sendo direcionados para os ministérios de acordo com os pedidos dos parlamentares, nesse caso, o Ministério de Minas e Energia. Nessa ilustração, a gente tem um pouquinho aí desse calendário que se deu depois da revelação do Estado de São Paulo. Dia 27 de maio, portanto, os irmãos Joesley e Wesley Batista estiveram no Palácio do Planalto, no encontro com o presidente Lula. Nesse encontro, eles trataram ali oficialmente de uma doação para vítimas do Rio Grande do Sul. 2 dias depois, o ministro Alexandre Silveira e o presidente da Âmbar se reuniram, Marcelo Zanata. No dia 7 de junho, o governo, portanto, enviou o texto da medida provisória que socorre o caixa da Amazonas Energia. Importante lembrar ali que a Âmbar fez a compra de algumas usinas que pertenciam à Eletrobras, inclusive com a possível inadimplência que a Eletrobras teria em relação ao funcionamento dessas usinas, com operadoras como a Amazonas Energia. Isso ocorre no dia 10 de junho, a venda dessas 12 termoelétricas por 4,7 bilhões de reais. Só que aí 2 dias depois, no dia 12 de junho, essa medida provisória socorre a Amazonas Energia, repatriando
repassando para todos os consumidores os gastos para evitar que a empresa fique inadimplente no pagamento dessas usinas. Usinas essas que eram da Eletrobras e que foram compradas por essa empresa que faz parte do grupo JF. A medida provisória, portanto, é publicada no dia seguinte no Diário Oficial da União. Vamos então aos posicionamentos, começando pelo Ministério de Minas e Energia. Em nota, eles disseram que a intenção da venda dos ativos da Eletrobras era de conhecimento público desde julho do ano passado, quando foi publicado no comunicado pela empresa. Além disso, diz que não houve nenhum tipo de reunião com nenhuma empresa do setor para tratar dessa medida provisória e afirmou também que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, desde fevereiro desse ano, já tinha ali disponibilizado publicamente informações sobre as possibilidades ali da venda, dessas usinas e que, portanto, isso era uma informação pública. Além disso, o Ministério disse que o registro de entrada e saída das dependências do Ministério não significa que as pessoas que entraram e saíram foram recebidas, até porque poderiam não ter um agendamento prévio ou haver um conflito de agendas. Já a Âmbar Energia disse que realizou um negócio privado com uma empresa privada depois de um acirrado processo competitivo. Disse ainda que são descabidas as especulações a respeito de influências na publicação dessa medida provisória e também que essa questão aí do reequilíbrio econômico-financeiro da Amazonas Energia também foi tratada pela ANEEL e que estava disponibilizada publicamente essa informação desde fevereiro deste ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então é isso, Trali. Essas são as informações e também os posicionamentos dos envolvidos nesse caso. Obrigado, Pedro, pela sua participação, sempre muito bom tê-lo aqui. A gente volta a se falar. Natuza Neri já está aqui comigo. Natuza, bem-vinda. Boa noite, bom fim de tarde. Ana Flor, direto do Congresso Nacional, participando sempre aqui também. Bem-vinda, Ana, casa cheia. Daqui a pouco você já pega daí, já fala também. Ô, Natuza, essa história está muito mal contada, né? Tá muito mal contada, né? Tá muito mal contada. Quem explicou e a gente conseguiu entender essa história foi a nossa colega do Globo, Malu Gaspar. Basicamente, um negócio furadíssimo. Ninguém queria comprar aquelas usinas porque elas tinham uma dívida enorme, que crescia 150 milhões de reais por mês. Isso explicou a Malu Gaspar à época. Faz algumas semanas essa reportagem dela. De repente, de um dia para o outro, sai uma medida provisória. 2 dias depois da compra, o Pedro explicou. 2 dias depois da compra, sai uma medida provisória em que nós, brasileiros todos, vamos pagar essa conta, essa dívida que essas usinas tinham. Eu não acredito em coincidência e acho, inclusive, que o Ministério Público tem que ser acionado, se ainda não foi, e que a Polícia Federal tem que investigar. Porque há passado, os irmãos Joesley e Wesley Batista têm um passado de traficâncias com governos. A gente viu o que aconteceu no governo Temer e como eles se movimentavam. Então agora aparece uma coisa bem difícil de explicar, porque nem o Ministério consegue dizer se eles foram lá as 20 vezes que está registrado, se eles foram recebidos. Aliás, eles foram, mas se eles foram ou não recebidos. Então, a cada dia que você conta uma novidade desse caso, mais estranho ele parece. E é uma empresa, uma dupla de sócios, de irmãos, que foi beneficiada no governo Lula naquela política das grandes campeãs do BNDES. Então, evidentemente que isso vai levantar muitas suspeitas. Se o governo não quiser ficar com esse imbróglio no seu colo, que já está no colo, mas se não quiser que permaneça no seu colo, tem que dar mais explicações do que está dando e a própria polícia, se houver indício de crime, tem que entrar no caso. Agora, o próprio ministro Alexandre Silveira já deveria ter vindo a público, não, ele é o primeiro que tem obrigação de falar. Convocar uma entrevista coletiva, explicar tintim por tintim, porque é o que a gente sempre fala aqui, quem não deve não teme. Então, se você é uma autoridade e você vê que seu nome está sendo, de certa forma, colocado aí numa suspeita de tráfico de influência, benefício privado, terceirizar prejuízo para a sociedade, né? Porque é um valor bilionário, né? Sim. Que envolve isso que você falou, de você passar essa conta para a sociedade. Quer dizer, o ministro tem a obrigação de vir a público e falar, peraí, é isso. Agora, fica todo mundo de bico fechado? Sim, porque a grande dúvida é se essa medida provisória, editada pelo governo Lula, foi direcionada para beneficiar
a Âmbar Energia, a empresa de energia. E eles estão avançando no setor elétrico. Tudo bem, eles tiveram envolvidos em uma treta no passado, pagaram lá a sua conta. Eu não estou colocando suspeição sobre a empresa, mas a história é uma história muito rocambolesca. E o governo não está explicando como deveria explicar. Então, diante disso,